Olá pessoal, eu sou a Paloma e esse é o meu canal e hoje nós vamos falar sobre a famigerada Bookshelf Tour. Eu vou tentar fazer uma Bookshelf Tour por ano, então ano passado nós tivemos no início do ano e agora nós temos uma Bookshelf Tour 2021. Nesse vídeo eu aproveitei que eu ia organizar as minhas estantes, que eu ia limpar as minhas estantes, né? Logo no início do ano eu sempre faço isso. Também reorganizo aí caso eu esteja sentindo vontade de reorganizar. A minha organização, antes que alguém me pergunte, não é uma organização muito bem planejada, é algo que faz sentido pra mim, é algo que quando eu olho eu gosto de ver, mas eu aproveitei aí que eu tava limpando, troquei alguns livros de lugar, mantive alguns livros, tirei alguns livros e agora vocês vão ver esse vídeo de organização, de limpeza, tá? Lembrando que eu limpei tudo, é que eu acho que alguns clipes não dá pra ver, mas eu realmente limpei todas as prateleiras e também aproveitei pra fazer a minha Bookshelf Tour, mostrar pra vocês rapidamente quais são os livros que eu tenho nas minhas estantes. Espero muito que vocês gostem. Antes da gente começar, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque eu estou toda semana falando de livros e também curta esse vídeo, por favor, porque me ajuda demais. Agora sim, vocês ficam com a minha organização, depois com a Bookshelf Tour e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Bom, então começando a Bookshelf Tour, meu Deus, vai ser muito longo esse vídeo, mas eu vou tentar falar de uma forma mais rápida, apenas para vocês verem quais livros eu decidi manter na minha estante. Aqui tem a minha coleção inteira da editora Morro Branco, então o primeiro é Love Star. Nós também temos Tiger Lily, que é essa capa linda, Bem-vindos ao Paraíso, Everless, A Ilusão do Tempo, Marese, que já saiu o terceiro volume, estou ansiosa, A Balada do Black Tom e A Cidade de Bronze. Então essa é a minha coleção da editora Morro Branco. Da plataforma 21 eu tenho apenas 2 livros físicos, que é Sade e Nasci para Brilhar, essa capa lindíssima. Da galera eu tenho 3 livros incríveis que eu amo muito. O primeiro é A Poeta X. O segundo é Na Hora da Virada e o terceiro é O Ódio que Você Semeia. São 3 livros que eu realmente amo muito e recomendo pra vocês. Da Verus eu tenho Suzy e as Águas Vivas, que é um dos meus livros favoritos da vida. Eu tenho muita vontade de reler, então um dia vai. Também mantive aqui Extraordinário, que é um livro super fofo, Espere Até Me Ver de Coroa, The Prom, a Festa de Formatura, 15 Dias, do Vitor Martins, e 1 Milhão de Finais Felizes, que são livros que vocês já devem conhecer. Essa é a minha coleção da editora Alt e também da Intrínseca. Passando agora para os livros um pouco mais adultos, eu mantive aqui As Mães, da Brit Bennett. Temos também A Caderneta de Endereços Vermelha. Esses 2 livros lindíssimos da Via Leitura, Persuasão e Orgulho e Preconceito. Essas capas são simplesmente maravilhosas. Aqui nós temos, de certa forma, as minhas ficções científicas. Então começa aqui com A Máquina do Tempo, Flores para Algernon, Forrest Gump, essa edição de colecionador incrível, Laranja Mecânica, também edição de colecionador. Aqui nós temos a trilogia Executores, então Coração de Aço, Tormenta de Fogo e Calamidade. Skyward, do Brandon Sanderson, ótimo também. 1984, do George Orwell. Eu li há muitos anos e preciso muito reler essa história. E A Noite do Mirage, que é um livro, o primeiro livro de uma trilogia que não é mais publicada aqui no Brasil. Ela já foi cancelada há muitos anos, mas eu gostei muito e pretendo continuar a trilogia em inglês para saber o final dessa história. Bom, então agora nós passamos para essa prateleira aqui, começando por Sop e Repeteco. São 2 HQs, né, 2 histórias em quadrinhos. Nessa caixa eu mantenho bottoms e brindes que eu recebi que cabem nela. Aqui embaixo eu tenho a trilogia Leviatã, do Scott Westerfeld. É uma trilogia favorita, então eu deixo ela assim. Leviatã, Behemoth e Golias. Aqui nós temos Terra Plana, né, que é um quadrinho de uma ilustradora nacional. Conhecidos de vocês, então, Hobbit nessa edição de capa dura e também O Senhor dos Anéis nessa edição antiga. Eu só li essa primeira parte, mas já tenho as outras 2 partes para continuar.
Aqui eu tenho Jogador Número 1 e também Jovens de Elite. Essa trilogia aqui não é tão conhecida, mas vou mostrar pra vocês. O primeiro livro é Amada Imortal, o segundo é Cair das Trevas e o terceiro livro é Inimigo Sombrio. É uma trilogia que eu gostei muito na época que eu li, então pretendo reler algum dia. Então aqui eu tenho uma trilogia nacional, A Ilha dos Dissidentes, A Ameaça Invisível e A Retomada da União. Aqui temos basicamente uma raridade, que é a trilogia de Feita de Fumaça e Osso. Então, Feita de Fumaça e Osso, Dias de Sangue e Estrelas e Sonhos com Deuses e Monstros. É uma trilogia que eu amo muito, mas quem sabe um dia eu não consigo comprar, né, as edições em inglês que tem as capas mais bonitas. Esses daqui eu vou mostrar mais rapidinho. Então nós temos Zumbis versus Unicórnios, é um livro bem antigo que fez sucesso alguns anos atrás. Marina, do Carlos Ruiz Zafón, ótimo livro. Aqui nós temos O Temor do Sábio, que é a continuação de O Nome do Vento, que eu já mostro qual é a minha edição, porque é uma outra edição que eu tenho. Aqui nós temos os 4 primeiros volumes de Saga, que é uma HQ que eu amo muito. Pena que os exemplares têm um preço bem alto, então eu quase nunca consigo comprar para continuar, mas eu gosto muito. Aqui nós temos Nimona, que é uma HQ que já foi publicada aqui, essa aqui é em português, eu amo. Temos o quadrinho da Anne Frank, que conta a história da Anne Frank. Temos esse daqui, que é Uma Morte Horrível. Qual o Problema das Mulheres? Também é um quadrinho muito bom. Deslocamentos, que é um quadrinho que eu ganhei de presente, gostei muito. E aqui nós temos Dora e a Gata, que é um quadrinho de uma ilustradora nacional também. Passando aqui para a prateleira de baixo, então, eu tenho alguns livros meio que de não ficção, livros mais sérios, livros contemporâneos. Então, O Conto da Aia, que eu gostei muito. Aqui eu tenho Kindred, da Octavia Butler. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, um livro maravilhoso. Esse daqui é Inferior é o Tal, que vocês estão vendo. Reivindicação dos Direitos da Mulher. Aqui é Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Tenho Americana, da Chimamanda, também não vou comentar sobre. Esse daqui é Terra das Mulheres, um clássico aí da literatura feminista. Também tenho Fale, é um livro bem forte, apesar de ser curtinho. Mulheres que Correm com os Lobos, foi uma leitura bem louca. O Feminismo é para Todo Mundo. O Corpo Dela e Outras Farras. A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. E Quarto de Despejo. Aí, a partir de Crime e Castigo, nós temos alguns livros aleatórios. Tenho também De Amor Tenho Vivido, poemas da Hilda. Esse daqui é o conto da Ilha Desconhecida do Saramago. Eu amo esse conto. Uma não ficção, que é a tradução literária. Aqui atrás eu tenho A Fantástica Fábrica de Chocolate, A Toca dos Chapéus, Frankenstein e essa edição linda de Um Conto de Natal que merece ficar aqui, porque Antofágica é maravilhosa. Aqui eu tenho O Sol é para Todos e Vá, Coloque um Vigia, né? O primeiro e o segundo livro, na verdade não é bem assim, mas vocês entenderam. Aqui eu tenho Cadê Você, Bernadette? E essa edição linda de O Morro dos Ventos Uivantes. Os 2 últimos livros são As Crônicas de Nárnia, que vocês já conhecem, e A Terra Inteira e o Céu Infinito, que é um livro meio desconhecido, mas também é muito bom. Estamos quase acabando desse lado. Aqui eu tenho alguns livros sobre o meio ambiente. Então, Blue Hope, da Sylvia Earle, é uma oceanógrafa muito maravilhosa. Diário do Clima, que é de uma repórter brasileira. Uma Verdade Inconveniente, é um livro muito bom para começar. E também A Espiral da Morte, que fala sobre o aquecimento global. Aqui eu tenho essa coletânea, talvez, sobre as histórias da Jane Austen. Eu deixo ela aqui. E aqui eu tenho 2 boxes da Agatha Christie com algumas histórias da autora. Desse lado eu tenho o box de Sherlock Holmes, que falta o 4º volume que eu ainda não li. Os primeiros livros lidos da coleção Mulheres na Literatura da Folha. Então eu tenho o número 2, 5, 6, 14 e 22 que estão lidos. Aqui são livros nacionais, então eu tenho Fatine, Um Milênio para Amanhecer, Escritos Aleatórios, O Menino da Rua Lá de Cima, As Coisas que Aprendi Depois que Eu Morri. Aqui é O Pequeno Príncipe e o Diário de Anne Frank. Passando aqui para a parte de importados, vai ficar um pouquinho mais difícil de mostrar para vocês porque eles estão todos ao contrário, mas eu vou tentar fazer de uma forma que dê para vocês verem. Os 2 primeiros livros que eu tenho é Vengeance Road e Retribution Rails. São 2 livros muito bons de faroeste, é uma coisa que eu nunca tinha lido antes. Só que eles não estão publicados aqui no Brasil e eu não acho que eles vão ser publicados. Aqui nós temos livros da Li Bardugo, então nós temos
The Language of Thorns e a duologia de Six of Crows, né, que é Six of Crows e Crooked Kingdom. Então aqui Six of Crows e Crooked Kingdom. Eles só estão no box porque eu comprei o box e eles vieram juntos. Vou aproveitar que esses daqui estão deitados, tá? Então eu vou mostrar só assim pra vocês. Aqui eu tenho a duologia da Schwab, foi a primeira coisa que eu li dela. Então This Savage Song e Our Dark Duet. Essa duologia já foi lançada aqui no Brasil. Aqui também eu tenho outros livros, então dela City of Ghosts, que vai ser publicada aqui no Brasil, e também Vicious, que já foi publicado. E esse daqui é All the Crooked Saints, que já é da Maggie Stiefvater, que também é uma autora que eu gosto muito. Então eu meio que deixei as autoras que eu gosto muito juntas. The Scorpio Races é um livro favorito da Maggie também Stiefvater, ótimo, maravilhoso. Esqueci de falar, mas The Scorpio Races já foi publicada aqui no Brasil também. Essa edição de colecionador de O Nome do Vento, eu ainda não reli essa história em inglês, mas um dia eu vou entrar nessa história aqui. Trilogia de Illuminae Files, o primeiro livro é Illuminae, o segundo livro é Gemina e o terceiro livro é Obsidio. Ótima, e eu espero que um dia seja publicada aqui no Brasil. The Girl Who Drank the Moon, que também já foi publicada aqui no Brasil, e Frontlines, que é o primeiro livro de uma trilogia que eu estou animada para ler. Assim como a prateleira de cima, essa daqui vai ser um pouquinho mais difícil de mostrar, porque eles estão todos ao contrário, mas eu vou tentar facilitar, né? Então aqui nós temos a edição ilustrada de Harry Potter, acho que, né, poupa comentários, e ali atrás eu tenho a edição de Lufa-Lufa do Harry Potter. Não vou mais falar sobre esse livro nem sobre essa autora. Aqui eu tenho 2 livros da Mackenzie Lee, mas essa autora também meio problemática, então saibam apenas que eu tenho os 2 livros. Aqui eu tenho Fallen Kingdoms, o primeiro volume, eu preciso muito continuar essa série, faz, nossa, muitos anos que eu tenho e não continuei. Aqui eu tenho The Nowhere Girls, que eu reli esses dias, e também My Lady Jane, que é uma trilogia que eu quero muito continuar. Aqui deitados eu tenho a minha edição do Conde de Monte Cristo, nunca li essa história, mas essa edição aqui é lindíssima, vou tirar pra vocês verem mais ou menos. Aqui eu tenho essa edição de Jane Eyre, que eu já li, Mamãe e Eu e Mamãe, só que é a versão em inglês desse livro da Maya Angelou. The Picture of Dorian Gray, né, que vocês já devem conhecer, meio famoso. Aqui eu tenho Mosquitolândia, que é um livro favorito. Aqui eu tenho alguns livros da Rainbow Rowell, Kindred Spirits e Fangirl. Aqui eu tenho Little Fires Everywhere. Esse aqui é The Science of Breakable Things, um livro super fofo, também é juvenil. E aqui eu tenho Goodbye Days, que também já foi publicado aqui no Brasil como Dias de Despedida. Aqui eu tenho essa edição de The Arabian Nights, são colecionáveis da Barnes Noble, tem vídeo aqui no canal sobre elas. E eu tenho esse livro aqui, que não é tão conhecido, que é 20 Mil Léguas Submarinas também, ilustrado, e eu nunca li nessa edição, mas eu tenho muita vontade. Nessa prateleira nós temos basicamente a minha coleção da Dark Side, não é uma coleção muito grande, mas eu fui juntando ao longo do tempo, né? Os primeiros livros então são Em Algum Lugar nas Estrelas, A Guerra que Salvou a Minha Vida, eu acho que é isso, porque a Dark Side não põe título na capa, e eu acho isso horrível. É A Guerra que Salvou Minha Vida mesmo. E também O Diário de Nisha, né, que são 3 livros que eu gosto muito. Os próximos 3 são Fragmentos do Horror, uma HQ de terror que eu gostei bastante, apesar de não gostar do gênero. Onde Cantam os Pássaros, um livro muito maluco, mas também muito bom. Ecos, que foi uma leitura muito fofa. Os próximos 3 são Golem e o Gênio, que infelizmente não está sendo mais publicado, eu acho. Aqui nós temos Atômica, A Cidade Mais Fria, né, que é uma HQ muito, muito boa. E aqui nós temos o Circo Mecânico Trezolt, que é um livro que na época eu gostei muito. Os próximos são A Noiva Fantasma, que já está com uma capa nova pela Dark Side, e também o primeiro volume de Cronos. Eu tenho o segundo volume já pra ler, mas eu, sei lá, não sei por que eu não li ainda. Esses daqui eu não vou tirar daqui, mas eu acho que vocês já devem ter visto bastante por aí. Então aqui, As Crônicas de Morrigan, que é um spin-off, né, de The Kiss of Deception, The Horror Betrayal e The Beauty of Darkness, que é uma trilogia publicada pela Dark Side também. Aqui desse lado nós temos a minha edição de Percy Jackson, porque eu estou relendo a série, então os outros livros não estão aqui, mas eu vou reler também. E esses 2 últimos livros são da Barnes Noble, então aqui eu tenho contos irlandeses e aqui as histórias do Júlio Verne. Aqui eu vou segurar o celular só pra vocês verem, mas é o restante da coleção de mulheres na literatura que eu tenho, tá? Não é a coleção completa. Então eu tenho o 1, o 13, o 9, o 10, o 12, o 18, o 21 e o 29. Eles ainda não estão lidos. Nessa última prateleira desse lado, então eu tenho livros não lidos, mas eu posso fazer um vídeo especial sobre eles em algum momento. Saibam apenas que esses são os livros que eu não li, mas eu tenho aqui me esperando.